Amados ouvintes do nosso programa Graça e Vida, chegamos ao quadro Momento de Reflexão, pelo que agradecemos a todos pela audiência, você que está sintonizado na Rádio Barreto FM, programa Graça e Vida, e chegamos ao momento da palavra, o momento de reflexão. Ontem nós demos início ao tema, ao assunto, a volta de Jesus. E lemos ontem no Evangelho que foi escrito por João, capítulo 14, versos 2 e 3, que diz: Na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa foi a primeira leitura que fizemos ontem. Dentre outras, lemos em Mateus 24, versículo 3, quando os discípulos aproximaram-se do Senhor Jesus e perguntaram: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Também lemos, dentre outras referências, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo de número 8. Capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, versículo 8. Paulo escreveu desta forma: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, dizia Paulo, mas também a todos os que amam ou que amarem a sua vinda, a vinda de Jesus. Queridos, então está comprovado em muitas referências que Jesus prometeu voltar. Os apóstolos pregaram também, ensinaram quanto à volta de Jesus. E a leitura que fizemos nesta noite, Apocalipse capítulo 16 e verso 15, o próprio Jesus fala: Eis que venho como ladrão. Então, que Jesus vem, isso a gente viu, já lemos ontem, e até já lemos nesta noite esses versículos, João e Mateus e Timóteo. E como será a vinda de Jesus? Dentre outras, como está escrito: assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda de Jesus, certo? E como ele disse, como a leitura dessa vez fizemos, eis que venho como ladrão. De que maneira? Ou, eis que venho como ladrão, o que é isso dizer? Queridos, entendemos que quando Jesus falou que venho como ladrão, ele está falando do fator surpresa, do momento que não se espera e acontece. Pois não é assim que acontece a ação do ladrão, ou seja, quando alguém é assaltado, uma casa é assaltada, ela é assaltada no momento inesperado. Aí o agente vem e faz e todo mundo fica até surpreso. E Jesus, utilizando-se, disse: eis que venho como ladrão. Fator surpresa, momento que não se espera. Vejamos o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versos 37 ao 39. Mateus 24, 37 e 39. Queridos ouvintes, estamos falando sobre a volta de Jesus, ou a vinda de Jesus para buscar o seu povo. Mateus 24, 37 ao 39 está escrito: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E, disse Jesus, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele continua: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca,
e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, eis que venho como ladrão. Fator surpresa. E ele cita o exemplo, assim como foi nos dias de Noé. E ele diz, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Tudo normal, um dia normal. Como recebi um vídeo em desenho animado, o nosso irmão Hanoi nos enviou, e nós compartilhamos também com outros, que está tudo normal, as coisas estão acontecendo normal. Quem trabalha está trabalhando, quem não trabalha não está trabalhando, óbvio, certo? Mas verdade é que vai estar tudo funcionando. E de repente, Jesus vem, correto? Assim como um ladrão. O apóstolo Paulo escreveu dessa forma, o apóstolo Pedro também disse, o apóstolo Pedro escrevendo na segunda carta, capítulo 3, verso 10, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. O apóstolo Pedro escrevendo dessa forma. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses 5:2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É fator surpresa. E Jesus mesmo, como citei, acabei de mostrar aqui, Mateus 24, 37, capítulo 24, versos 37 e 39. Ele cita o exemplo de como nos dias de Noé. E não perceberam, todo mundo, estava tudo funcionando normal, não perceberam quando Noé entrou na arca e disse Jesus, até que veio o dilúvio e levou a todos. Outro exemplo dessa questão, da explicação que Jesus fala dessa forma, eis que venho como um ladrão, um texto um pouquinho maior, desta feita Lucas, capítulo 12, versos 36 ao 43. Isto, você que está acompanhando ou anotando, acho que fica melhor que você anote, fique à vontade, você é hábil na Bíblia, acompanha comigo agora. Lucas 12, 36 ao 43, diz assim o texto sagrado. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que, se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E, se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre seus servos, para lhe dar a seu tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E outra versão de vigiando. Então, amados, está aqui, assim como o ladrão. Entendemos que a expressão assim como um ladrão é fator surpresa. Ele vem, como acabamos de ler, porque o Filho do Homem virá a hora que não imaginais. Convém-nos estarmos esperando, e acabamos de ler agora, como Jesus disse, olha, sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar da festa das bodas, para que quando vier e bater a porta, logo possam abrir-lhe.
Amém? Então, queridos ouvintes, o Senhor Jesus deixa claro que ele vem, certo? A qualquer momento. A qualquer momento. E convém-nos, os que creem, estarem o esperando. Não é verdade? Por isso está escrito, eis que venho como ladrão. Não é que Jesus é o ladrão dos ladrões, não. Está escrito que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso sim, a expressão eis que venho como ladrão, creio que você também junto conosco, pela palavra entendemos que é fator surpresa. Conforme Mateus 24, 37 a 39, como Lucas, a que acabamos de ler 12, 36 ao 43. Bem-aventurado, pois, aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Queridos, Jesus vem, isso é certeza. Quando? Não sabemos. Numa hora em que não pensamos, não é verdade? Como acontecerá ou o que acontecerá no momento da vinda de Jesus? Temos que nos recorrer à palavra. Vocês sabem, nós aqui falamos da palavra e não temos outra ferramenta para falar. A ferramenta que se tem é a palavra. Então, vimos que ele virá. Ele disse, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Amém? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como será a vinda? É rápida, é rápida. Mateus 24, 27, está escrito, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele não vem buscar a sua igreja num primeiro momento, né? Ele vem buscar a igreja, não vem para ficar dias. Ele vem raptar a igreja, ele vem arrancar a igreja daqui. Daí vem o termo arrebatamento. Amém? Como acontecerá essa vinda para arrebatamento? Eu sei, é muita coisa, mas eu estou falando aqui da expressão que Jesus falou, de como um ladrão, de como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Isso falando o relâmpago da questão da rapidez. E como um ladrão também tem rapidez e fator surpresa, hora que não pensa. E o que é que vai acontecer nesse momento, né? Como será isso? Abramos as nossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu, capítulo 4, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Que coisa tremenda acontecerá no momento dessa vinda de Jesus para arrebatar, para buscar a igreja. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa tremenda! Isso vai acontecer quando Jesus vier buscar o seu povo. Lembra? Ele disse, em casa de meu Pai existem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E como está escrito, fiel é o que prometeu. Então ele vem, queridos. Não tenhamos dúvida. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido fala de barulho. Com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Haverá a ressurreição dos mortos, na grande colheita, no arrebatamento da igreja.
Depois nós, os mortos ressuscitarão, e quem estiver vivo no momento do arrebatamento, seremos arrebatados. No momento da vinda, será arrebatado. De que forma? Para concluir a reflexão de hoje, 1 Coríntios capítulo 15, 51 ao 53. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. Paulo escreve da seguinte forma: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glorificado seja o nome do Senhor. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque há necessidade dessa transformação? Porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Ou seja, da forma que se está o corpo agora, não tem condições de chegar na presença de Deus. Mas aí, como está escrito, haverá uma transformação. Esse corpo corruptível, no sentido de que estraga-se, Se houver um corte e não for tratado, ele apodrece o local do corte. Isso é corrupção. Porém, dessa forma, não dá para se chegar diante de Deus, mas está escrito: Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E não vai demorar muito. Está escrito que essa transformação é no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é promessa, queridos. Você crê? Me lembro que Paulo pergunta: recebeste esta palavra, o Espírito Santo, pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Isso é por fé, queridos. Se creres, serás transformados. Se creres, verás a glória de Deus. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe. Amanhã, permitindo Deus, nós vamos concluir dessa forma aqui, porque na verdade a vinda de Jesus é muita coisa, tem milênio, tem tanta coisa, certo? Mas nós estamos aqui trazendo a você a volta de Jesus. Ele prometeu vir, ele virá de uma forma repentina. Nesse primeiro momento que assim cremos. Vou falar disso, essa escola de interpretações, que uns creem que ele vem antes da tribulação, uns creem que no meio, outros creem que no final. Não estou entrando nesses detalhes. Estamos dizendo, passando para você, que Jesus virá. Que estejamos o esperando, porque ele virá numa hora surpresa. Convém-nos, como ele disse, estarmos assim, o esperando ou vigiando, aguardando a vinda dele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.